Já deixa o like aqui e se inscreve. Agora vamos falar do passo a passo até chegar numa oportunidade, né? Aí vamos supor, você falou, né? A faculdade, o mestrado, e ali a pessoa... Uma faculdade dura quanto tempo, mais ou menos? A faculdade demora 3 anos, alguns cursos que são, assim, diria exceção, 4 anos, né. O mestrado, ele é 1 ano letivo, que dá mais ou menos 1 ano e 3 meses, porque tem alguns sempre tem ou um Christmas holiday ou alguma coisa ali que intervala, né, então o ano letivo aqui é praticamente 1 ano e 3 meses. E tem o trabalho de conclusão também, né? O trabalho de conclusão de curso está dentro desse 1 ano e Sim. 3 meses, que é a última etapa, né, onde o aluno vai pouco à faculdade, ele tem um orientador, né, e ele tem que desenvolver o trabalho, mas também precisa ser dito que ele não vai apresentar oralmente nem defender, né. Quando a gente fala mestrado, as pessoas ficam um pouco assustadas, porque acham que é uma coisa que não dá para cumprir, né, do ponto de vista de trabalho, né, é Sim. muito trabalhoso. Precisa produzir muita coisa, mas você faz o trabalho de conclusão de curso, entrega, tem a nota, está aprovado e vamos lá para o visto Andi. Sim. Não, mas aí... e a rotina lá de estudos de uma faculdade, de um mestrado, o que você poderia dizer? A faculdade, o aluno tem, certamente 3 dias de aula, né, concentra de 15 a 18 horas por semana, concentrado sempre em 3 dias. O que é bom também, né? Para a Su pessoa que trabalha ali, porque realmente o estudante vai ter que se manter também, vai ter Uhum. que continuar trabalhando, né, Pagar as nos contas. empregos normais aqui, e aí ele vai poder até concentrar os dias de trabalho, por exemplo, em alguns dias da semana. Acho que até vai ficar mais fácil de trabalhar. Fica assim, porque o dia que esse aluno está na faculdade, ele qualquer espacinho de tempo ali, ele está fazendo um trabalho, ele está adiantando alguma coisa. E quando ele está trabalhando, ele pode trabalhar full time, porque ele tem a carga de 20 horas, ele pode dividir em 2 dias ou pode dividir em 3, né. Sim, A faculdade na Europa, eles pensam o seguinte: o aluno tem que ter tempo para estudar e para viver, e dentro desse viver está o trabalho de 20 horas por semana, exatamente por isso que o visto tem essa limitação. Então ele consegue se organizar e as empresas sabem que a faculdade tem essa rotina, então é fácil conversar com a empresa para adaptar os horários, tá. Ele tem esses 3 dias de aula, tem quase 3 meses de férias, né, que são o summer holiday, que geralmente as provas são eles fazem as provas finais até o dia 15 de junho e voltam para a faculdade no comecinho de setembro, final de sim. agosto, comecinho de setembro. Algumas faculdades não param 100% no final do ano, as faculdades ficam fechadas, mas às vezes os alunos têm que entregar trabalho, tem data, etc e tal. A grande férias é o summer holiday, que é o nosso verão aqui. Sim, seria no meio do ano, né? Exato. Diferente do Brasil, a nota compõe, muitos trabalhos, que são assignments, e também algumas provas, tá. E isso tudo compõe a nota do aluno, não é só provinha e tal, não. A pessoa tem que produzir muita coisa sim, e tem que ficar atento, porque os professores sabem quem tem ali interesse, está participando e se interessam pelos alunos que se esforçam mais e que têm uma performance melhor. Eu tenho vários alunos que os professores falaram: "Olha, se precisar de ajuda, dúvida, me procure porque eu vou te ajudar. Você é um bom aluno e você tem futuro". Isso aí. Aí depois deste período ali, que você terminou a faculdade, terminou o mestrado, é um pouco diferente, né? Você Uhum. terminou a faculdade, você tem 1 ano de visto 1G, é isso mesmo? Isso, se o curso de faculdade for level 8, Sim. porque existem cursos de faculdade que são level 7. O curso level 7 ele não dá direito ao visto Andi, fique atento a isso, Sim, então tá. já não compensa fazer, né, para Não pessoa que... compensa fazer, porque ele vai ter que fazer mais 1 ano para poder ter o visto Andi. O mestrado,
Felipe, a dinâmica é um pouco diferente. Ah, segue essa linha dos 3 dias por semana, mas a depender do curso, o mestrado tem 1 ano e meio, e a depender da fase do curso, principalmente no início, às vezes você tem 3 dias inteiros e um pedacinho de um outro dia, Sim. tá? Mas isso tudo só dá para saber o timetable, o horário de aula e os dias, muito perto, geralmente 1 semana antes de começar as aulas, porque as faculdades estão ali fazendo os processos de admissão, organizando quantas salas, professores e tudo mais. E às vezes o aluno: "Ah, mas eu preciso", gente, Não dá, né? não tem Isso aí não como. tem como, é. Pensa quantas pessoas, quantos alunos estão no processo de admissão e organizar tudo isso. É. Então, mas isso aí você vai saber realmente depois que você se matricular, então não tem jeito. Exato. Uhum. Mas aí, tudo bem. O mestrado e a faculdade, o aluno consegue ali trabalhar, né? Uhum. Não tem outro jeito, vai ter que Vai ter que sobreviver, vai ter né? que dar esse jeito. Sim, aí no final, só para explicar, a gente tem o visto 1G. Esse visto é muito interessante, né? Porque a pessoa, depois que ela acaba uma faculdade, level 8 ou um mestrado, ela vai ter um período que ela vai poder trabalhar full time, vai poder trabalhar em qualquer empresa, sem pedir visto de trabalho e full Uhum. time, né? Isso aí é muito interessante, né? É muito interessante. E aqui os alunos costumam dizer: "Ah, eu estou procurando emprego e não consigo. Quando eu falo que eu tenho Stamp 2, não consigo". É claro que você não vai conseguir. Vamos pensar assim como empresários. Eu tenho uma empresa, eu preciso de um funcionário. Eu preciso colocar esse funcionário num período de estágio Sim, probatório. sim. Se esse funcionário ele performar, trabalhando, né, normalmente 8 horas, Uhum. né, 5 dias por semana, etc e tal, poxa, essa pessoa performou, eu vou oferecer um contrato de trabalho, vou oferecer um work permit, gostei, essa pessoa é eficiente. Ok, trabalhei 4 meses, performei, conquistei meu work permit. O aluno de Stamp 2, ele não pode trabalhar 8 horas. Por que que eu vou contratar um Stamp 2 que só pode trabalhar 20 horas, que não que eu não vou conseguir testar na plenitude, Sim. né, e dar um work permit para essa pessoa? É. Existem situações que acontece o work permit? Existe, né, não vamos falar aqui que isso está escrito em pedra, mas pensa, por que que a empresa vai contratar um estudante Stamp 2? Se ele É, tem os estudantes que têm o visto 1G, e aí as coisas podem acontecer dentro de uma normalidade. é mais fácil realmente quando a pessoa consegue demonstrar o trabalho, né? Exato. Se ela tem a primeira chance de colocar o pé na porta lá, entrar na empresa Uhum. e mostrar o trabalho. E na minha época, né, que era eu tinha 6 meses de visto de 6 meses, um período de férias, né? Há um tempo atrás era assim. E aí eu consegui trabalhar full time numa empresa e depois consegui o visto permanente, né? Uhum. Visto de trabalho. Mas hoje em dia são 2 meses apenas, esses 2 meses são no verão, então é muito É difícil muito diferente. que você consiga realmente conciliar ali. Então, o visto 1G é interessante por causa disso, né? Porque você tem um ano ali para mostrar o seu trabalho. Assim, um ano para conseguir um trabalho E uma oferta. e uma oferta e mostrar. Então, eu conheço muita gente que conseguiu dentro desse um ano, né? E aí, o mestrado é ainda mais atrativo, né? Porque dá 2 anos. 2 anos. Então, se de repente o estudante não gostou da empresa, ele tem a opção de fazer uma nova tentativa, né. E eu tenho comigo, Felipe, que a gente pode escolher e não ser escolhido. O que que eu quero dizer com isso? Se eu estou cursando o mestrado, se eu tenho mais de 5 anos de profissão, mais de 10 anos de experiência no meu ramo, eu preciso olhar para as empresas que me interessam e tentar buscar uma oportunidade nessas empresas e não atirar para tudo quanto é lado, né. Então, é sempre planejar. Eu tenho uma coisa, assim, muito forte de, planejar, estudar,
os meus objetivos, estudar os caminhos para eu chegar naquilo que eu quero, entende? Tem muita coisa de estratégia aí, né? E quando eu faço o atendimento, começo a falar dessas coisas, os alunos falam, nossa, eu pensei que eu ia fazer uma aplicação de faculdade com você, eu tô tendo aqui uma baita mentoria, você tá falando um monte de coisa que faz muito sentido para mim, ó. Eu falei, pois é, querido, se você não conseguir um bom trabalho, para mim o meu trabalho não valeu a pena. Eu não fiz um bom trabalho. Eu quero, eu falei ontem para um aluno, inclusive, falei, gente, meu sonho é daqui 20 anos tirar uma foto com mais de 1.000 pessoas formadas, trabalhando, com cidadania irlandesa. Porque aí eu vou olhar para trás e vou falar, valeu a pena. E realmente esse caminho, claro, vai ter gente que já vai ter bastante experiência no Brasil, numa área crítica, numa TI da vida, numa engenharia e tal. Contabilidade. Não, assim, vai ter gente que consegue pular uma etapa. Com certeza. Consegue já chegar lá na frente, já chegar com visto de trabalho, mas aí a pessoa tendo inglês também, né? Vamos falar do inglês, Vamos falar do inglês, tão importante. Mas vai ter a grande maioria que esse é o melhor caminho para você estabelecer aqui na Irlanda, se você não está numa área crítica, se você realmente ainda não tem uma formação, não tem muita experiência de trabalho, com certeza eu acho que esse é um bom caminho. Veja, são 4 passos muito claros para você sair do estudante de inglês e chegar na cidadania irlandesa. E ninguém pode te impedir de chegar lá. Inglês, um curso superior, aproveitar o período do visto 1G e Work Permit, Critical Skill ou General Skill. O 5º passo é tempo. São 4 passos. 4 passos, Felipe. Por que não planejar 4 passos? E aí depois sai a sua cidadania irlandesa aí, depois de um período. E o período do 1G já começa a contar, Conta. Né? O 1G, ele conta como período para a cidadania, né? As pessoas que têm uma atividade crítica precisam de 2 anos para ter o Stamp 4, né? Então, você já tem 2 anos, já tem mais um de 1G, quer dizer, já tem 3. Você já está ali, né? Para você iniciar o processo de cidadania irlandesa, são 5, né? São 5. Então, ter os documentos organizados, de que conecte, né? Ter todos os endereços que você morou, alguma carta, alguma coisa que prove que você morou ali ou que você trabalhou e tudo mais, fundamental para que esse processo de cidadania corra o mais tranquilo possível. Às vezes demora muito porque a pessoa não tem os documentos também, né? E depois de um tempo é isso, é só esperar, vai sair a sua cidadania e aí sua liberdade também, não só da Irlanda, mas dos outros países da Europa. Com certeza, mas assim, quando a gente pega um Stamp 4 na mão, já é um... dá um alívio, realmente. Né? Porque vamos também dizer sobre os Work Permits, né? Principalmente as empresas de healthcare, enfim, né? A gente sabe que ter um Work Permit pode ser pesado, né? Porque essas pessoas vão ter uma cobrança muito maior. Então, assim, planejar para sair disso o quanto antes possível, né? Para entrar no Stamp 4, porque aí você é dono da sua vida. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.